Vamos lá, galera. Hoje Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro aí no Maracanã pela Copa do Brasil. Provável escalação, algumas informações aí sobre o Flamengo. Cortei algumas coisinhas aqui para vocês. Ao que tudo indica, o Saul pelo menos já vai para o banco aí para ficar como a opção para o Felipe Luiz para o segundo tempo. Beleza? Deixe seu like. Muito obrigado a todos aí. Alcançamos uma meta de 3.000 inscritos aí. É um prazer, uma honra ter você com a gente. Muito obrigado mesmo, tá? Se inscrevam aí. Deixe seu like. Saudações. Bora acompanhar. De Flamengo e Atlético Mineiro. Começando com o Flamengo de tanta gente. O Flamengo de Ivo Meireles. Grande torcedor rubro-negro, grande músico, grande sambista. Com Felipe Luiz é o professor, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Com a possibilidade do Cleiton. Everton Araújo, Alain, Luiz Araújo, é o outro Araújo. O menino Matheus Gonçalves pode entrar? Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Wallace. É, o que tudo indica, o Jorginho vai ser poupada, né? Lembrando que hoje tem o React aqui ao vivo, hein, galera? A partir das 9 horas, 9h20, já estamos ao vivo aqui. A gente vê esse jogo do Flamengo com todos vocês e trocar aquela resenha bem braba, hein? Quando entra, mete gol. Tem o perfume, viu? Amigo Johnny, tem o perfume que a bola gosta, como diz o Pascoal que fala, o grande Oswaldo Pascoal. Tem o perfume que a bola gosta. Não é? Qual é a marca do perfume? E pode ser a marca Romário, Ronaldo, Van Basten, a marca Hulk, todos esses, Roberto Dinamite, Serginho Chulapa. Rony é o maior artilheiro da história da Libertadores do Verdão. Hoje joga aí, ó, ao lado do Hulk. Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpinha. Rony, vai ter gol do Rony hoje? No último jogo ele perdeu um gol ali, hein? Contra o próprio Flamengo, né? Hulk e Coelho é o provável galo, amigo Johnny. Você lembrou agora, Bel, do gol perdido pelo Rony contra o Flamengo? Foi o Léo Pereira que tirou? Não, foi o Varela. Varela tira ali, mas mesmo assim, vou te falar a verdade. Acho que mesmo se o Varela não tá ali, não ia ser gol. Parece que a bola ia na trave ali, foi um erro medonho do Rony, que não pode acontecer, e a gente vai ver esse lance agora. Não dá, né? O Galo precisa ser mais decisivo e incisivo na Copa do Brasil se quiser passar. A gente teve um aperitivo do que Nessa, foi... o Rony não teve perfume nenhum que a bola gosta. Não teve perfume, não tava cheiroso. Agora é o seguinte, Flamengo e Galo no Brasileirão, se foi a amostra do que será na Copa do Brasil, o Flamengo já larga um pouco na frente, obviamente, pelo elenco que tem. O Flamengo não para de munir ainda mais esse vasto elenco que já tem. Mas o Galo tem um time interessante, eu acho que deu algumas amostras contra o Flamengo de melhora, porque o Galo realmente não vem numa fase nada boa. Um time interessante? Só isso? Isso é um elogio ou é um... O Galo? Eu acho que no papel tem um belo time. Que eu não quero ser repetitivo. Eu sempre aqui falo que quando eu olho a escalação do Galo, nome a nome, eu falo, caraca, é um timaço. Mas não tem funcionado. Então, assim, o Cuca é um cara que gosta de mata-mata também, assim como o Renato. Talvez possa se aproveitar desse momento para montar a equipe de uma maneira melhor para encarar o Flamengo, mas pegar o Flamengo é sempre uma baita pedreira. Ninguém deseja pegar o Flamengo numas oitavas de de final da Copa do Brasil. Eu acho que é um confronto parelho, 50-50, nada definido, mas o Flamengo tem mais time, vive um momento melhor e é favorito. Assim, não tem como a gente não citar um favoritismo para o lado do Flamengo nesse confronto, pelo momento das duas equipes. O Flamengo é líder do Brasileiro, acabou de conquistar a liderança vencendo o Galo, então, antes da bola rolar, eu acho que o Flamengo tem mais chance de conseguir a classificação. André. O Flamengo, de fato, é favorito, tem mais time, acho que tem mais repertório, a gente tem destacado muito a questão da bola aérea, a situação Fatal. Com os defensores, né, com o gol do Léo Ortiz mais uma vez, né, já são 10 gols de zagueiros na temporada, então é um time que tem muitos recursos, diante de um Atlético Mineiro, com o trabalho do Cuca ainda não decolou, vem de 3 derrotas, até conseguiu a classificação na Sul-Americana, acho que poderia ter classificado no tempo normal, não através dos pênaltis, pelo que produziu na volta contra o Bucaramanga, mas ainda assim é um time com muitas lacunas. A gente fala da dificuldade no meio de campo, agora contratando o Alexander, que era fundamental, mas um time ainda com muitos problemas ali, às vezes muito espaçado. Sentiu isso no jogo contra o Bucaramanga.
que tinha sido expulso na ida, mas ainda tem problemas ali e é uma equipe que às vezes mesmo quando joga bem peca muito na definição das jogadas, e aí eu não falo só do Rony, mas é um time que ao longo da temporada criou muito, mas desperdiça também. Contra o Bucaramanga, o próprio Hulk, o Dudu desperdiçaram oportunidades, então o Atlético tem tido essa dificuldade. Dos grandes nomes, Donk e Eugênio, Abel, vocês não acham que, na minha opinião, tá? O Scarpa é o que mais deve no Galo no momento. Acredito que sim. Eu espero muito mais do Scarpa, porque ele já apresentou isso, né, em algum momento na carreira, no Palmeiras, no Fluminense, se você puxar lá atrás. O Dudu ainda tá no começo. Né, o Dudu tá no começo. O Rony teve uma boa sequência no início. O Rony teve gols importantes e tal. O Scarpa O Hulk é inquestionável. Mas eu concordo. O Scarpa é o que eu mais sinto falta ali no time do Atlético, mas... O que menos oscila é o Hulk, né? Não, sem dúvida. E um que eu tenho gostado, e um que eu tenho gostado de uma forma geral, sem o mesmo brilho, é o Coelho. Acho que ele, no geral, ele tem sido interessante no Atlético Mineiro. É um interessante no sentido positivo. Mas, assim, dito isso, o Flamengo é favorito, a gente tem mais repertório, chega em melhores condições, mas o fim de semana mostrou um Atlético que conseguiu competir. Sim. Então, assim, o jogo do final de semana, ele não muda o status de favorito do Flamengo, mas, olha, de repente o Atlético, com os encaixes individuais de marcação, teve muita dificuldade o Flamengo para produzir. Neutralizou muito a Arrascaeta, por exemplo, que não fez um grande jogo nesse duelo. Então, acho que o Atlético deu um sinal, dá para competir, dá para dificultar a vida, a ponto do Flamengo ter muitas dificuldades para conseguir a vitória por 1-0. Então, acho que o final de semana mostrou um cenário que é não de equilíbrio, mas talvez um favoritismo um pouco menor do que eu imaginava antes desse confronto. Acho que o Atlético deu uma boa resposta nesse sentido, mas embora o Flamengo ainda seja o favorito não só para hoje, mas para passar no confronto. Para você, Eugênio. É isso, né? Porque o Atlético mudou o esquema dele de jogo, colocou ali uma linha de 5, então ele se defendeu mais, bloqueou as ações do Flamengo. E se, por exemplo, ele... Esse daí que falou que o Flamengo só tem agora repertório de fazer gol de cabeça, acabou o repertório do Flamengo. Vamos ver o que ele vai falar agora. Perder hoje, da mesma forma que perdeu no domingo, 1-0, ele leva um placar para casa que ele pode tentar reverter. Claro que não é fácil, mas pode tentar reverter. E daqui até lá tem tempo para ir melhorando, evoluindo, desenvolvendo mais seu futebol e tal. Isso não é certeza de nada, mas ele não sai morto no Maracanã. O que não pode acontecer com o Atlético hoje é tomar 3-0. Mas ele não pode pensar em ganhar? Acho difícil. Até pode. Você está falando já em derrota do Galo? Sim. Não pode pensar em ganhar, eu acho empatar? Óbvio que o ideal é sempre ganhar o jogo. Acho que o Atlético vai buscar um empate. Vai. Se puder um contra-ataque. Até pela formação, né, Eugênio? Um pênalti, 3 zagueiros, linha de 5. Ele ganhar o jogo, que maravilha, que ótimo. Mas pensando na realidade do que é o duelo hoje, ele tem que ir com o resultado para casa que ele possa, no mínimo, tentar reverter. Eu acho que é isso. O Atlético jogou no domingo defensivamente, dando estocadas eventuais. E numa dessas estocadas pode até ganhar o jogo, isso não está descartado. Mas hoje o Flamengo é bem mais forte que o Atlético, isso é indiscutível. Quando a gente mostrou a escalação, se puder repetir a escalação do Flamengo ali, apareceram alguns parênteses. Sim, sempre Alguma dúvida você tem, Eugênio, em relação à escalação? Abel, todo mundo tem dúvida em relação à escalação de qualquer time para qualquer jogo, ainda mais no calendário dele. Por exemplo, você iniciaria com o Bruno Henrique ou o Wallace Ian ali? Com o Bruno Henrique. Eu também. Apesar do Wallace Ian estar jogando bem. O Wallace é um fator positivo para entrar ao longo do jogo, né? Porque ele tem entrado muito bem. Sim. E não só no lugar do Bruno Henrique, né? Ou só no lugar do Bruno Henrique? Ele pode jogar no lugar do Luiz Araújo ou do Pedro. O do Pedro, Ele, outro dia, ele foi titular como centroavante, não conseguiu render tão bem como titular. Mas entrando no segundo tempo, ele faz uma fumaça tremenda. Não esteja bem fisicamente, eu colocaria o Luiz Araújo. Apesar do rendimento dele já ter sido melhor. E na defesa, se o Léo Pereira não jogar, é única e exclusivamente por algum problema. Ou aquele controle de carga, né? Mas vem cá, não pode fazer controle de carga em jogo de... Em jogo de mata-mata não existe. Mata-mata, né? Então... Os parênteses acho que são muito mais que dizem respeito não ao jogo especificamente, assim, a escolhas do Felipe Luiz, mas mais escolhas diretivas do Flamengo, como prioridade, que é o brasileiro. Então acho que diz muito mais respeito disso, um controle de repente de carga, porque o brasileiro é prioridade, então acho que passa muito mais, mais do que opções que o Felipe Luiz vai fazer em relação a
estratégia de jogo, a se encaixar dentro do adversário. Me parece muito mais esse cenário. Só que se a gente for pensar que esse clássico já tem tanta história pelas polêmicas, né, de outras décadas e de um futebol ainda mais antigo, é um clássico muito pesado, né? Então, para o torcedor, você pergunta para o torcedor do Atlético, qual é o time que mais incomoda o Atlético? Além do rival Cruzeiro, certamente o Flamengo vai estar na lista. E do Flamengo a mesma coisa. Tirando os clássicos cariocas, né, os clássicos estaduais, se você perguntar qual é o time que o torcedor carioca, que o torcedor rubro-negro mais tem vontade de vencer fora do estado do Rio de Janeiro, certamente é o Atlético. Então, é um jogo que promete e que promete demais, né? É que nos últimos anos, talvez o Palmeiras tenha entrado, né, nessa... Principalmente pela Libertadores. Exato. O Palmeiras talvez tenha furado essa fila, mas está ali no... Que disputam títulos ano a ano há algum tempo, inclusive. Que o Palmeiras falando de uma é um década aí de retrospecto... domínio dos dois. O Palmeiras é um time que hoje gera essa revolta no torcedor e essa vontade de vencer. Mas a rivalidade histórica de um time fora do estado, acho que ainda é mais do Atlético do que do Palmeiras. É que hoje o Palmeiras gera essa gana do flamenguista, mas acho que o clássico Atlético e Flamengo tem um tempero muito mais antigo do que o Flamengo e Palmeiras, né? Vamos dar uma olhada nas prováveis escalações, começando pelo time provável do Felipe Luiz nesse confronto, né? Nesse jogo que abre o confronto no Maracanã às 9h30 da noite. E aí a gente tem algumas dúvidas em relação ao time do Flamengo, muito por conta dessa questão de prioridade, né? O Flamengo fala desde o início do ano que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo assumiu a liderança justamente com uma vitória sobre o Atlético Mineiro no último fim de semana. Rossi, Varela, Léo Ortiz e aí uma das dúvidas, Léo Pereira ou Cleiton e o Vinha na lateral esquerda. Lembrando que o Ayrton Lucas volta a ser uma opção para o Felipe Luiz. No meio-campo a gente observa já a saída do Jorginho, desse time provável, já pensando no Campeonato Brasileiro, claramente, com o Alan e o Everton Araújo. Arrascaeta, e aí de um lado a dúvida se joga o Bruno Henrique ou o Alacian, do outro Luiz Araújo ou o Matheus Gonçalves, e o Pedro no comando do ataque. Claro que é um time provável, né? O Felipe Luiz pode fazer mais mudanças, justamente pensando no Campeonato Brasileiro, né, Pedro? Algo que foi dito durante muito tempo. O Flamengo tem 2 títulos recentes de Copa do Brasil, inclusive já citei, né, 2022 e 2024, mas no Brasileirão já é um período, não é longo, não vou falar que é longo porque o último título veio em 2020, mas o Flamengo tem investimento para brigar pelo título e foca no Campeonato Brasileiro nesse momento. Exatamente, mas tem uma questão que talvez faça com que o Felipe Luiz, de repente, para esse jogo, force um pouquinho mais no sentido de entrar com os titulares. O Flamengo abriu 2 pontos de vantagem com o tropeço do Cruzeiro na última rodada, jogando em casa contra o Ceará, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. Sim. Então, assim, tudo bem, não é uma gordura muito grande, mas de certa forma, nesse trabalho que os treinadores vão fazendo jogo a jogo, resultado a resultado, é um trabalho que, de repente, faz com que o Felipe Luiz tenha ali, por mais que seja uma mínima gordura, mas é uma gordura para, de repente, você forçar um pouquinho alguns atletas que são super importantes para essa equipe do Flamengo. Mas que, de repente, ele force um pouquinho, de repente, ter tanto o Pedro contra a Arrascaeta, o próprio Luiz Araújo, que vem fazendo bons jogos, e o Flamengo, na sequência, pega o Ceará, jogando fora de casa no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu particularmente optaria por ter um time, uma força máxima dentro do que o Flamengo, do que é possível para esse jogo de hoje contra o Atlético. É um jogo eliminatório, é um jogo que, se o Flamengo consegue construir uma vantagem, por menor que seja, é uma vantagem muito relevante, pensando no confronto que, pelo que a gente viu no final de semana, já foi muito equilibrado, né? O primeiro tempo, o Atlético fez um bom jogo, dentro de uma estratégia diferente do que a gente normalmente vê o Atlético jogando no contra-ataque mesmo, saindo a partir da velocidade dos jogadores de frente, tentando surpreender o Flamengo, e fez um bom primeiro tempo. O Flamengo venceu o jogo ali no detalhe, um gol de cabeça do Léo Ortiz, mas certamente vai ser outro jogo muito duro. O Flamengo que não conta, né, com o Pulgar, não conta com o De La Cruz, também está sem o Danilo para esse jogo. A gente fica na expectativa para saber se os reforços já ficam à disposição, pelo menos no banco de reservas. Né? Vai apresentar... Emerson Royal, Saúl, Samuel Lino, enfim, né, nos próximos dias. Para saber, o Carrascal também está chegando. Os 2 jogadores vão ser apresentados hoje à torcida, né? Exemplo do que aconteceu no jogo do final de semana contra o Atlético, só que hoje vão ser apresentados o Samuel Lino e o Carrascal. A gente vê imagens aí do Carrascal chegando ao Rio de Janeiro, mais um dos reforços dessa janela. Que já era muito forte, isso, claro, teve perdas, né? O Gerson sai, capitão desse time, também perde o Wesley. O Flamengo consegue reposições e reforços para esse time que vai brigar, claro, também pelo título da Copa do Brasil. Acho que mesmo poupando
mesmo o Flamengo focando no Campeonato Brasileiro, segue com um time muito competitivo para essa E o competição. Carrascal tem tatuagem de beijinho também, né? Olha aí, já pode ter entrosamento com o Ayrton Lucas, que está voltando à disposição. Vini, vamos só colocar na tela também o provável time do Cuca, do Atlético Mineiro, que, como o Pedro disse, fez uma boa partida. Acho que o Atlético Mineiro teve algumas oportunidades para abrir o placar no Maracanã no fim de semana. O provável time do Atlético, né, também com algumas baixas, as principais, né, o Dudu tá punido pelo STJD e o Guilherme Arana tá fora, no departamento Mas volta médico. o Lianco, né? O Lianco tá de volta. O Lianco cumpriu suspensão nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Everson no gol, e aí essa linha de 3, né, essa saída de 3 com o Saravia, o Lianco e o Júnior Alonso, Gabriel Menino de um lado, Gustavo Scarpa do outro, Fausto Vera, Alan Franco e mais à frente, Coelho, Rony e Hulk, Vini. É um time que, principalmente no primeiro tempo, né? Acho que até pode ter sido uma surpresa para o Felipe Luiz. O gol que o Rony perde, se aquela bola entra, é outro jogo. Exatamente. A forma que o Atlético joga e essas oportunidades, né? Acho que tamanho com um adversário tão difícil, o Atlético tomou essa lição. É o pé na forma para aproveitar as chances, porque elas podem não chegar em larga escala contra o Flamengo. Duas coisas rápidas sobre o Flamengo. A gente viu na reportagem envolvendo o Valdemar, ele falar que muitos jogadores não queriam jogar no clube naquela época, né? Menos de 20 anos depois, a gente vê o mercado que o Flamengo faz, né? A potência que se tornou. Já era em termos de clube, de alcance, mas financeiramente hoje você ir num clube da Europa e tirar um jogador que ainda tem mercado para continuar jogando por lá, fala bem sobre isso, né? Emerson Royal, Saúl, Samuel Lino, Carrascal e contando, né? Até o fim da janela, outros podem chegar. Acho que o Flamengo tem que levar em consideração o que aconteceu ontem com o Cruzeiro, né? Que entrou em campo poupando titulares, ainda assim foi um time forte para jogar contra o CRB, e aí um tropeço em casa, né? Eu acho que quem entra em campo na quinta-feira pode aprender com os erros de quem jogou na quarta. Então, para o Flamengo, eu acho que vale fazer o que o Moreno falou. Entrar em campo com o que tem de melhor. Claro, poupando um ou outro jogador que seja mais desgastado, mas sem abrir mão de jogar a Vera. Porque deixar para o jogo de volta, decidir na arena do rival é sempre muito, muito complicado. Acho que o Flamengo tem que jogar com quem tiver à disposição, com força praticamente máxima. E para o Galo, fica essa boa notícia aí de ter o Flamengo ter incomodado, ter tido chance para abrir o placar, né? E acho que esse jogo tem um peso maior para o Galo, que não vive boa fase no Brasileiro, tem essas questões financeiras. Se eliminar um Flamengo é trazer a torcida para de novo tentar jogar junto, né? Os jogadores acho que sabem bem o peso de eliminar o Flamengo, especialmente numa competição que paga tanto, né? É um tipo de resultado que, de repente, se o Atlético elimina o Flamengo, pode significar uma virada de chave dentro da temporada do Atlético. E até aqui é abaixo. É bem do que a gente vê decepcionante a temporada do Atlético. do que a gente vê de investimento. Pós-campeonato mineiro, né? Digamos assim. O mineiro é o... Beleza, mano? Então aí, ó, algumas informações sobre o Flamengo. E aqui no GE, né, saiu que Saúl, pelo menos, será relacionado, galera. Como vocês podem estar vendo aí, ó. Saúl revela estar relacionado para o Flamengo e Atlético. Estou disposto a correr qualquer risco. Meia não joga desde maio. Ele se juntou ao grupo rubro-negro na semana passada, ó. Então aqui, ó, o que tudo indica, pelo menos hoje teremos o Saúl, pelo menos no banco aí de reserva para a opção no segundo tempo, talvez jogar 10 minutos, 15 minutinhos ali, ou talvez nem entrar. Vamos ver que o Felipe Luiz aí pretende usar o Saúl ou não. Beleza? Hoje tem o nosso react aqui do jogo do Flamengo e Atlético. Segue aí o canal se você não segue, deixe seu like. Saudações rubro-negra. Hoje espero vocês aqui às 9 da noite. Beleza? Aquele abraço, valeu e é nóis, galera. Fui, manos.